Meus queridos, a paz do Senhor. Amém. Podem sentar. Sentem glorificando a Jesus. Ele é a razão de nós estarmos aqui nesta noite. É por Ele que nós estamos aqui. Nós viemos aqui para adorá-lo, para glorificá-lo. Sem Ele, esta reunião aqui não passaria de uma simples reunião qualquer. Mas é a presença de Jesus que torna este lugar tão especial como é. Louvado seja o nome de Jesus. Eu estou muito feliz nesta noite, porque o Senhor fez esta noite para nós, né? Para nós estarmos aqui, para glorificarmos. É uma alegria muito grande poder estar aqui e servir os irmãos, né? Principalmente, irmãos, quando este serviço envolve a palavra de Deus. Faço minhas palavras de Moisés quando ele disse que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a nossa vida. Ela é a minha vida, ela é a sua vida. Nós dependemos da palavra de Deus. Nós estamos aqui não para ouvir um pregador, não para ouvir o homem, não para ouvir pessoas. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor falar conosco nesta noite. Minhas irmãs, eu também quero parabenizar a festa de vocês. Está muito linda, muito organizada. E tudo que a gente faz, irmãos, é para a glória do nome do Senhor, né? É para que o Senhor receba, é para que o nome do Senhor seja glorificado. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor não é injusto para se esquecer das obras, do trabalho das suas mãos. Tudo que você fizer para o Senhor tem uma recompensa. Glória a Deus, tem uma recompensa. E eu quero louvar a Deus também pela vida do pastor Walter e a irmã Nilda, que este casal tem sido uma bênção na minha vida. Uma bênção muito grande lá no Vergel para a minha vida. Ele sabe disso, a irmã Nilda sabe o quanto eles moram aqui de graça no meu coração. Não precisa pagar aluguel, mora de graça, né? Então eu estou muito feliz, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor continue abençoando o pastor Walter, a sua família e o seu ministério, pastor, em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero ler aqui com vocês o texto da Bíblia que foi escolhido por vocês, mas eu queria fazer uma leitura do texto todo. Por quê? É preciso que você abra a sua Bíblia aí no Salmo 57, porque eu quero que você leia, porque você só vai conseguir entender o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite, se você entender este Salmo. Aí você vai conseguir entender o que é que o Espírito Santo tem reservado para mim e para você nesta noite aqui, amém? Salmo 57, versículo do 1 ao 11. O versículo 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus enviará seu auxílio e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. A minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças afiadas e flechas, cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre toda a terra. Armaram uma rede aos meus passos, e a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Preparado está o meu coração, ou firme está o meu coração. Ó Deus, firme está o meu coração, cantarei e salmodiarei. Desperta, glória minha, desperta laúde e harpa. Eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, e a tua glória sobre toda a terra.
Pai querido, fala conosco, Senhor. Estamos aqui nesta hora para ouvir a Tua voz, Senhor. Nós não nos reunimos aqui para ouvir o homem, Senhor. Nem para ouvir filosofia, palavras humanas, porque raciocínio humano, palavra humana não resolvem problemas espirituais. Nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Usa o vaso, meu Deus. É de barro, mas é totalmente Teu. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, esse texto escolhido por vocês para esta festa, ele foi escrito por um poeta, por um escritor, compositor e um exímio adorador chamado Davi. Davi é autor de 74 dos 150 salmos da Bíblia. A maioria dos salmos bíblicos foi Davi quem compôs, foi Davi quem escreveu. Alguns salmos são de Asaf, alguns salmos são de Moisés, de Salomão, então, dos filhos de Corá. Então, mas Davi, 74 salmos são de Davi. Mas Davi, neste salmo aqui que vocês escolheram aqui no Salmo 57, Davi, ele não escreveu esse salmo no momento de alegria da sua vida. Ele não escreveu esse salmo como nós constatamos lendo. Vocês podem observar que ele não escreveu esse salmo no momento de glória da sua vida, ou no momento em que ele conseguiu chegar a uma das suas grandes vitórias. Não, muito pelo contrário. Este salmo de Davi foi escrito num dos piores momentos da vida de Davi. Foi num dos piores momentos que aqui ele chama de momentos de calamidade. E isto porque a pessoa mais importante do reinado de Israel, chamado Saul, estava perseguindo Davi. É nesse momento de perseguição que Davi escreve este salmo. Quando o rei Saul persegue a Davi, não para fazê-lo um simples prisioneiro de guerra, não para fazer dele um escravo, não, o que já seria muito terrível, mas para acabar com a vida de Davi. A intenção de Saul era destruir, exterminar, matar a Davi. Então, quando a gente vê esse salmo aqui, a gente pergunta: por quê? Por que essa intenção de Saul de querer destruir Davi? O que foi que Davi fez de tão grave? O que foi que este homem fez de tão absurdo, de tão grave, que fosse digno de morte? Aí a gente vai aqui nas escrituras e a gente vê que a primeira vez que Davi aparece na Bíblia, escute só, o Senhor vai falar com você. A primeira vez que Davi aparece nas escrituras é no cenário da rejeição de Saul. No momento em que Saul tem sido rejeitado por Deus. Saul foi um homem que foi escolhido por Deus. Ninguém vai dizer que Saul não foi escolhido por Deus, porque foi. Saul foi um homem escolhido por Deus para executar um propósito. O propósito que Saul tinha, Saul foi chamado, Saul tinha um chamado, mas dentro desse chamado ele tinha que executar algo superior, que era o propósito. O propósito que Saul tinha que executar era estabelecer o reino de Israel. E Saul, segundo o texto sagrado, a gente vai ver que Saul, ele foi incapaz. Ele não conseguiu chegar a exercer o chamado de Deus ou a cumprir o propósito que Deus havia estabelecido na vida de Saul. E por causa disso, a Bíblia diz assim, teve um dado momento que o Senhor chega para Samuel e diz assim: ô Samuel, até quando terás dó de Saul tendo eu rejeitado? Levanta-te, toma o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o belemita, e lá dentre os teus filhos me tenho provido de um rei. O Senhor aqui
exercer o propósito que Deus havia estabelecido para ele. Aí Deus levanta um homem, que segundo as Escrituras vai dizer, um homem segundo o coração de Deus, que este executará a minha vontade, diz o Senhor. Aí aqui eu vejo, irmãos, que muitas vezes a gente precisa entender que Deus escolhe obedientes para substituir quem não quer se submeter. Deus escolhe aquelas pessoas que têm um coração submisso à autoridade, para colocar no lugar daqueles que não querem obedecer. Deus coloca pessoas, prepara corações, prepara pessoas que têm um coração disposto a se submeter à vontade de Deus, para substituir quem não quer. Então, quando a gente vê aqui, você vai entender. Davi tinha um coração dependente de Deus. Enquanto que Saul, um dos motivos pelo qual Saul foi rejeitado, porque Saul tinha um coração de independência. Deus dava uma ordem para Saul, Saul fazia algo melhor. Sabe aquelas pessoas que quando o Senhor fala que vai fazer algo na sua vida, e a pessoa diz assim, olha Senhor, eu acho que, olha, se o Senhor fizer assim, olha, não vai dar muito certo não. Olha Senhor, eu acho melhor o Senhor fazer dessa forma, porque se o Senhor fizer dessa forma, assim era Saul, irmãos. Saul, o Senhor dava uma ordem para Saul, mas Saul só fazia aquilo que ele queria. O Senhor busca corações que estejam dispostos a obedecer a ordem e o mandamento do Senhor acima de tudo, sem questionamento, irmãos. Porque muitas vezes o Senhor fala conosco, nos dá ordem, nos dá uma diretriz, nos dá um mandamento, e nós queremos fazer da nossa forma. E nós queremos fazer do nosso jeito. O Senhor falou para Saul que ele fosse destruir os amalequitas, destruísse Amaleque, do pequeno ao grande, do menor ao maior, gado, tudo, destruísse a todos. O que foi que Saul fez? A Bíblia diz que Saul poupou Agag, o rei Agag, e poupou o melhor das ovelhas. Quando o Senhor disse destrua tudo, irmãos, quando o Senhor dá uma ordem, eu e você não temos o direito de questionar. Porque o Senhor é Deus e Ele sabe o que Ele faz. Os planos do Senhor nunca, jamais podem ser frustrados por ninguém. A gente precisa entender isso. Aí o que acontece é que o Senhor manda Samuel ir à casa de Jessé. E Samuel vai à casa de Jessé, o belemita. Quando chega lá, Jessé pega os seus filhos, são 8 filhos, só que estava presente lá apenas 7, e apresenta diante de Samuel. Os 3 primeiros filhos de Jessé eram guerreiros. Eram aqueles homens que trabalhavam já no exército de Saul, já eram homens experimentados na guerra. Já eram homens que já foram treinados para guerrear. E quando eles aparecem, o primeiro Eliabe. A Bíblia diz que se não fosse uma intervenção de Deus, irmãos, Samuel ia se enganar. Porque quando ele olha Eliabe, ele vai para ali, para a casa de Jessé, mas ele já tem um padrão na mente. Ele já tem um padrão, porque Deus havia escolhido Saul, e ele imagina que Deus vai escolher daquele mesmo padrão. Quando ele chega lá, ele vê Eliabe, aquele homem forte e alto, de porte. Não, esse é o rei de Israel. Se o Senhor não intervém, ele é, irmãos, escute, ninguém engana Deus. A gente se engana. Eu e você se engana. Nós nos enganamos. Mas a Deus ninguém engana. Porque às vezes aparece pessoa que parece crente, fala como crente. Olha, tem até aqueles cacuetezinhos de crente, tem até aquele jargão de crente, tem até aquelas roupas compostas de crente, e anda com Bíblia, louva, canta, mas Deus conhece o coração. Nós vemos estas coisas, irmãos, e nós nos enganamos, nós nos ludibriamos. Ah, mas é homem de Deus, é mulher de Deus. Deus conhece o coração. O oculto e o escondido só Deus vê. O que foi
Joabe e os outros filhos, Abinadab, Samar e o restante fizeram para que o Senhor dissesse para Samuel: não são esses, porque eu tenho rejeitado. Sem ele fazer nada, porque Deus conhece o coração. Muitas vezes tem aparência, muitas vezes tem aquilo que nós muitas vezes buscamos, mas Deus sabe que aquele coração não vai cumprir o propósito dele, que aquela pessoa não serve para exercer o chamado de Deus. E Deus conhece, e Deus direciona, irmãos, aquele que quer exaltar. Louvado seja o nome de Jesus. Aí o interessante é que Davi, ele não está nessa reunião. Quando passam todos os filhos de Jessé, aí ele pergunta: acabaram-se os jovens? Aí Jessé fala: não, tem um menor lá. Tem um menor que está lá cuidando das ovelhas, manda chamar. Quando Davi chega, Davi já chega na metade da reunião. Davi não estava nem sabendo o que estava acontecendo. Quando Davi chega lá e vê lá aquela reunião, todo mundo reunido, o Senhor fala para Samuel: é este, unge, porque este é o homem. Mas a Bíblia diz que Samuel, quando olhou, viu, olha os requisitos que Deus olhou quando Samuel olhou. Disse assim, que ele era de boa aparência, de belos olhos e ruivo. O nosso Deus é Deus dos improváveis. Sabe quando você, o homem, olha para você e diz assim: não, essa não tem condição, mas o Senhor te conhece. O Senhor conhece o teu secreto, irmãos. O Senhor conhece o seu nível de intimidade que você tem com Ele. Ainda que o homem não conheça, mas o Senhor que vê todas as coisas, Ele conhece quem é você. Aí Davi chega, Deus unge. Através de Samuel, Deus unge a Davi. E o interessante é que o texto vai dizer assim: Deus unge a Davi diante dos seus irmãos. Deus unge a Davi diante dos seus irmãos. Os seus irmãos, que aparentemente tinham porte, eram guerreiros, eram pessoas preparadas, eram homens treinados. Davi, um simples pastor de ovelhas. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus chama as coisas vis, desprezíveis, loucas, as coisas que não são, para confundir as que são, para que a glória seja do Senhor e não do homem. A gente precisa entender que Deus tem as suas escolhas. Deus tem as suas escolhas, e as escolhas de Deus não são baseadas naquilo que eu e você vemos nas pessoas. Louvado seja o nome santo de Jesus. Uma vez eu estava falando com o Senhor, orando, e muitas vezes a gente diz assim: Senhor, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição de fazer certas coisas, de fazer a obra de Deus, porque é muita coisa pra gente. Aí o Senhor, irmãos, a resposta de Deus é que Deus é aquele que capacita. Eu não sei com quem estou falando aqui nesta noite, de pessoas que têm pensado talvez em dizer: Senhor, eu não posso fazer isso, Senhor, eu não tenho condição de exercer esse chamado. Mas escute, é Deus quem capacita, é Deus que aperfeiçoa, é Deus quem prepara, irmãos. Quando a gente olha para nós, nós vemos que nós não temos condição de exercer. Mas quando você olha para o Deus dos céus, aquele que prepara, que trabalha na minha e na sua vida para capacitar e chegar a você e eu no nível que Ele espera de nós. No nível que Ele espera de nós. Eu lembro que uma vez eu fui dar uma palavra numa de nossas igrejas, no ciclo de oração. Aí preguei. Quando terminei de pregar, Deus usa a dirigente do ciclo de oração em profecia, chega para mim e fala algumas coisas. E às vezes a gente nem consegue lembrar tudo, né? E uma das coisas que ela falou, Deus usando ela, disse assim: que ia fazer isso, aquilo na minha vida, e que alguém iria chegar ao ponto de dizer assim: quem disse que ela prega? Eu guardei essa frase. Aí um certo dia eu estava pregando na minha igreja, na igreja que eu amo, e na igreja que eu sei que eu sou amado pelos meus irmãos. Eu amo a igreja do Vergel, e a igreja do Vergel também eu sei que me ama. A recíproca também é verdadeira, mas tem sempre Saúl, irmãos. Tem Saúl em todo canto. Eu não
Eu não vou dizer quem foi, mas teve uma pessoa que chegou para mim e disse assim: quem disse que ela prega? Oh, irmãos, como eu fiquei feliz, porque realmente euzinha aqui não tenho capacidade, mas o Senhor tem. Mas a capacidade vem dele. Às vezes as pessoas dizem, quando Deus exalta, quando Deus levanta algumas pessoas, alguns Saúls, diz assim: por que ele e não eu? O que foi que Deus viu nele ou nela e não viu em mim? Olha, irmãos, pergunte a Deus. É Deus que faz as suas escolhas. É Deus que faz as suas escolhas. A Bíblia diz que Deus tirou Davi de detrás das ovelhas para colocar ele no trono de Israel. Eu sei que Deus vai tirar pessoas de posição e colocar em outra posição para que o nome dele seja engrandecido na sua vida. Porque, irmãos, a Bíblia diz que não se coloca uma candeia debaixo do alqueire, mas coloca ela no velador para que ilumine todos na casa. Isso significa dizer que Deus vai levantar pessoas aqui nesta noite para colocar em lugar de visibilidade, para dar honra a pessoas, para você abençoar a vida do outro. Deus vai levantar pessoas, Deus vai exaltar pessoas para que você abençoe a vida de outros, para a glória do nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O texto vai dizer que à medida que o Espírito de Deus, a Bíblia diz que depois que Davi foi ungido, depois daquele momento que ele foi ungido, no mesmo instante a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A partir daquele momento, Davi era uma outra pessoa. Davi se tornou uma outra pessoa. Davi era um ungido do Senhor. E Davi agora contava com a presença de Deus para agir em todos os momentos da sua vida. Tanto é que tudo que Davi fazia prosperava. Tudo que Davi colocava a mão, Deus abençoava. Tudo que Davi empreendia, o Senhor estava com ele. O crente que tem unção, ele é diferente, irmãos. Ele é diferente. A bênção de Deus corre atrás dele. Ele não precisa sair atrás de bênção. A bênção vem, segue ele, acompanha ele em tudo que ele faz. Mas ao passo que Davi estava ali cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo havia se apoderado de Davi. Ao passo que isso acontecia com Davi, ao mesmo tempo o Espírito do Senhor estava saindo de Saul. Havia se afastado de Saul. Saul reinou sobre Israel, irmãos, 40 anos. Ele começou bem. Saul começou bem, mas no segundo ano do seu reinado, ele pecou contra o Senhor e passou 38 anos rejeitado por Deus. Misericórdia, Jesus. Saul caiu tão fundo, porque quando ele começa o reinado, Saul começa cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus também foi sobre Saul. O tempo se passou, Saul pecou contra o Senhor, não se arrependeu, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se afastou de Saul. E depois que o Espírito Santo se afastou de Saul, o que aconteceu? Um espírito mau, um espírito maligno se aproxima e começa a atormentar Saul. Veja quão fundo o homem foi capaz de cair. Cheio do Espírito Santo, vazio de Deus e agora atormentado pelo espírito maligno. Mas a Bíblia diz que a partir desse momento, Saul, ele se torna incapaz de cumprir o seu chamado. Incapaz de exercer ou de cumprir o propósito que Deus havia estabelecido para Saul. Aí o que vai acontecer é que Deus levanta Davi. Quando Davi é ungido por Deus ali, na casa do seu pai, ele é ungido. No outro dia, irmãos, o que acontece com Davi?
Davi já estava no trono? Não. Davi volta para cuidar das ovelhas do seu pai. Sabe por quê? Porque entre o chamado e a execução, entre a unção e a ação do propósito, existe um tempo. Existe um preparo. E às vezes a gente não quer se submeter ao preparo, porque é difícil, irmãos. Porque é difícil a gente ter que suportar as dificuldades, as afrontas, as lutas, as tempestades e permanecer firme, permanecer inabalável, para que o Senhor fique nos forjando. Porque as dificuldades existem para que o Senhor venha nos forjar, venha nos preparar, para que a gente possa estar apto, preparado para exercer o chamado. Davi estava sendo trabalhado por Deus, sem a responsabilidade de rei, mas com a responsabilidade de um propósito. Ele não era rei, mas ele tinha uma responsabilidade de cumprir o propósito de Deus. Aí o que acontece? A Bíblia vai dizer que Davi, depois de ungido, quando o espírito mau vem sobre Saul, Saul fica atormentado. Aparece uma oportunidade, Davi é chamado para tocar e toca para Saul. Quando Davi toca, o espírito mau sai de Saul. O Senhor abençoa a vida de Saul por causa de Davi. E Davi se torna escudeiro do rei e também tocador para o rei. Porque quando o rei estava atormentado, Davi ia para lá e tocava para o rei e servia ao rei. Escute, queridos. Davi agora trabalha com seu pai, cuidando das ovelhas, e Davi também trabalha para o rei. Davi cuida das ovelhas do seu pai, e Davi vai servir ao rei. A Bíblia diz que Davi ficava indo e voltando, cuidando dos trabalhos da sua casa, cuidando das ovelhas e cuidando do serviço do rei. Escute, depois da unção, Davi não podia mais continuar naquela vidinha que ele vivia antes, porque agora Davi trabalha para o rei. E quem trabalha para o rei, não se engane, quem trabalha para o rei não faz mais o que quer. Quem trabalha para o rei não faz aquilo que dá na telha. Quem trabalha para o rei tem que estar submisso à vontade do rei. Quem trabalha para o rei não tem tempo a perder com coisinhas pequenas. Quem trabalha para o rei não perde tempo com coisas inúteis. Louvado seja o nome de Jesus. Quem trabalha para o rei é bênção na vida das pessoas. É bênção na vida das pessoas. Dessas idas e vindas de Davi ao rei e à sua casa, a Bíblia diz que Davi chega no momento em que Golias, um filisteu, guerreiro, está ali desafiando o povo de Deus. Me dê um homem que possa guerrear comigo. Se ele vencer, nós serviremos a vocês. Se o contrário, vocês que servirão a nós. E Davi chega nessa hora, irmão. A Bíblia diz que por 40 dias esse Golias provocava, irritava, desafiava Israel, e ainda era 2 vezes por dia. Esse homem irritava ao povo de Deus. E a Bíblia diz que a reação do exército era de medo. Todo mundo tinha medo. Aí a Bíblia vai nos dizer que Davi olhou para ele e disse assim: quem é este incircunciso filisteu para desafiar o exército de Deus vivo? Se você olhar na Bíblia, você não vai ver Deus mandando Davi ir afrontar Golias. Você não vê isso. Você não vai ver um trovão. Você não vai ouvir uma voz dizendo: Davi, vá lá e mata Golias. Você não vê nenhuma manifestação sobrenatural. Simplesmente Davi ouve aquele homem desafiar o povo de Deus, e Davi diz: eu vou guerrear com ele. Porque de onde vinha tanta coragem de Davi? Eu vou guerrear com esse filisteu. Querido, se você observar a Bíblia diz que ele chama aquele homem de incircunciso. Sabe o que é um incircunciso? Em simples palavras, era uma pessoa que não tinha aliança com Deus. Saul não tinha aliança, Davi sabia que ele
Deus. E se ele tem aliança com Deus, era ungido por Deus, ele iria enfrentar Golias. E ele sairia vitorioso, porque Deus se apoderou de Davi. Aí a Bíblia diz que Davi vai, ganha a guerra, o filisteu morre e a vitória é do povo de Deus. Aí veja só, o nome de Davi começa a crescer. O nome de Davi começa a ficar famado. E todo mundo começa a reconhecer Davi como um homem guerreiro. Davi, por onde Davi passava, Davi era reconhecido por todos. Um dia, para a gente ter uma ideia, quando Saul morre e Davi assume o trono de Israel, a Bíblia diz que todas as tribos de Israel abraçam o reinado de Davi. Porque Davi era um homem querido pela nação. Davi era um homem muito amado. Davi era um exemplo de pessoa gentil, de pessoa educada, de pessoa que agradava aos outros. Queridos, tem pessoas que pensam que tem prazer em ser desagradável. Tem pessoas que têm prazer em ser chato. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quando o Senhor levantou Davi para ele reinar sobre pessoas, e Davi achou graça diante do povo. O próprio Jesus, ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. É necessário que muitas vezes o Deus, para trabalhar na minha e na sua vida, você seja uma pessoa agradável com as pessoas. Tem pessoas que fazem questão de as pessoas não gostarem dele. É aquela pessoa que você tem até medo de se aproximar, porque está com medo de ouvir uma resposta. Mas Davi era uma pessoa agradável e amada por todas as tribos de Israel. E Deus trabalha nisso, irmãos. Uma vez, Saul com Davi vai guerrear contra os filisteus. E quando eles voltam vitoriosos, a Bíblia diz que todas as mulheres do reino pegam tambores e começam a tocar e a dançar. Todas as mulheres da tribo de Israel, das tribos de Israel, começam a ir ao encontro de Saul, que está junto com Davi, que estão vindo vitoriosos de uma guerra, e começam a cantar assim: Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. Saul venceu milhares, mas Davi venceu dezenas de milhares. A Bíblia diz, irmãos, que naquela hora Saul se enfureceu. Saul se encheu de ira e de ciúme de Davi. Sabe por quê, irmãos? Porque tem gente que não suporta ver Deus te abençoar. Tem gente que não suporta ver Deus te usar. Tem gente que não suporta ver Deus te exaltar, irmãos. Que fica ardendo de ciúme, de ira. Porque diz, porque Deus está usando ele e não a mim. Porque Deus usa ele e não usa a mim. Tem gente que não suporta ver o agir de Deus na sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E Deus levanta Davi. Deus exalta Davi. E é neste cenário que Davi começa a fazer esse Salmo 57. Dentre muitos salmos na Bíblia de Davi, Davi tem salmos de arrependimento, Davi tem salmos de gratidão, Davi tem salmos de petição, mas Davi também tem salmos em que ele enaltece a grandeza do nosso Deus. E você vai ver que Davi fala coisas, faz declarações tão lindas, quando ele diz que a palavra de Deus diz que diante da voz de Deus, a terra treme e os montes se abalam. Davi faz essa declaração que diante da voz do Todo-Poderoso, a terra treme e os montes se abalam. Por isso Davi chega ao ponto de dizer nesse salmo: seja exaltado, ó Deus, sobre os céus, e em toda a terra manifesta a tua glória. O que é que Davi está dizendo? Deus, diante dessa luta que Davi está passando de perseguição de Saul, ele está dizendo: Deus, se manifesta a tua glória, venha o meu socorro, manifesta o teu poder, Senhor. É isso que Davi está orando aqui nesse texto. O interessante de tudo isso, irmãos, que a Bíblia vai mostrar que diante do poder do nosso Deus, diante da voz do nosso Deus, seres animados e inanimados ouvem a voz do Senhor e respondem. Ouvem a voz do Senhor
que obedecer. Seres animados e inanimados. Quem esqueceu, jamais esqueceria o momento em que um dia estão os discípulos com Jesus em alto mar, quando de repente aparece uma grande tempestade e o barco está a ponto de afundar e Jesus está ali dormindo. Aí os discípulos chegam até Jesus, desperta Jesus, Jesus se levanta, Jesus repreende o vento e o mar e vem a maior bonança. Aí no mesmo instante os discípulos se reúnem os discípulos e dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, o vento não é gente, o mar não é gente, são coisas inanimadas, mas que ouvem a voz do Todo-Poderoso e tem que obedecer. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. A Bíblia diz que um homem chamado Jonas desobedece a Deus, entra no navio para fazer o contrário da vontade de Deus. Quando chega lá, acontece aquela tempestade no navio, ele descobre que é por causa da sua desobediência. Ele diz: me lance no mar, que isso aqui tudo vai passar. Quando ele é lançado no mar, a Bíblia diz que Deus envia um grande peixe. Deus fala com um grande peixe, o peixe vai lá, obedece e engole Jonas. E quando Jonas está ali dentro do ventre daquele peixe, 3 dias e 3 noites, ele se arrepende e clama a Deus. E a Bíblia diz que Deus fala para o peixe e diz assim: vomita Jonas. E o peixe teve que vomitar Jonas na praia, porque a palavra de Deus tem poder. Porque a palavra de Deus é viva e se cumpre na minha e na sua vida. Há umas 2 semanas atrás, na hora do almoço, meu marido almoçando, e ele comeu peixe. E nessa de comer peixe, ele se engasga com a espinha. E a espinha fica presa na garganta. E ele diz: Sanja, a espinha está presa na minha garganta e está doendo. Mas aí ele vai, se levanta, come alguma coisa para ver se tenta sair e tal. E eu esqueci, terminei saindo, resolvendo as coisas. E ele foi para um culto na quarta-feira. E quando eu cheguei em casa, eram umas 7h30 da noite. Aí fui jantar e fui estudar a lição. De repente ele chega desfigurado. Porque homem não pode ter nenhuma dorzinha, né? Que já começa a ficar desfigurado, né? Homem é uma benção. Mas esse caso foi sério mesmo. Nesse caso ele realmente estava sério. Ele veio, ele já é branco. Ele ficou desfigurado. Aí ele disse: Sanja, vamos urgente agora para a emergência. Porque a espinha que estava aqui em cima desceu e eu já estou cuspindo sangue. Aí eu falei: vamos agora. Me levantei imediatamente e a gente pegou o carro, ele no carro dirigindo. Eu falei: vá dirigindo, enquanto isso eu vou orando por você. Não dava nem tempo orar em casa. Vamos, vá dirigindo que eu vou orando. Aí eu botei a mão assim no pescoço dele, enquanto ele estava dirigindo. E a minha oração foi: Senhor, não deixa ele passar pelos médicos. Porque o Senhor, a tua voz, eu falei depois: Senhor, a tua voz, até essa espinha tem que obedecer e sair. Diante da tua voz, até essa espinha tem que obedecer e sair. Porque a minha oração era: Senhor, eu não quero que ele passe pelos médicos. Uma coisa, de repente o camarada estava bonzinho do meu lado, de repente agora já estava mal e cuspindo sangue. Aí voltamos para casa, porque a atendente disse assim: olha, você tem que ficar 8 horas em jejum para depois vir aqui de volta para fazer a intervenção médica. Ia fazer um negócio lá que eu nem sei o nome. Aí a gente voltou para casa esperar. Ele disse: não coma nada, espere as horas, depois você volta para vir tirar. Mas irmãos, o Senhor que ouve a oração do seu povo, quando nós chegamos em casa e eu disse isso para o Senhor, ele foi cuspir, a espinha saiu. E todas as vezes que cuspia saía sangue. Mas nessa hora, quando a gente volta, e Deus que ouve a oração de crente, e a palavra de Deus tem poder, ele teve que botar a espinha para fora. Deus, o nosso Deus, ele é tremendo, e a sua palavra, ela é fiel. Eu penso, irmãos, que às vezes a gente não dá o devido crédito que a palavra merece. Porque a gente fala aqui que a palavra de Deus é fiel, mas quantos de nós temos o compromisso de lê-la e meditar todos os dias?
Muitos de nós nunca leram a Bíblia toda. Mas a palavra de Deus não é fiel, é fiel. A palavra de Deus é poderosa, é poderosa. Irmãos, um dia eu experimentei essa glória que vocês colocaram aqui no painel na minha casa. Em dezembro de 2018. Eu não sei se a irmã Nilda já ouviu esse testemunho, o pastor Walter, quando estava lá. Em dezembro de 2018, eu tinha ido, marquei uma consulta a um nutricionista. E enquanto eu estava lá esperando ser atendida, eu estava lendo um livro, esperando a minha vez. Quando de repente me deu uma dor insuportável no meu rosto. Uma dor tão grande que na mesma hora eu estremecia de dor. A dor foi terrível, eu nunca senti uma dor daquela. Por 3 momentos parou, aí depois dava novamente. Era uma espécie de um choque elétrico que dava no rosto. Aí terminei, fui consultada e fui para casa. Quando cheguei em casa, eu vou no computador e coloco lá no Google, descrevo os sintomas de que eu tinha sentido. Aí lá o Google disse que a doença era neuralgia do trigêmeo. Quem já ouviu falar nisso? 2 pessoas. Neuralgia do trigêmeo. E o segundo Google diz que é uma das piores dores de uma pessoa sentir. Para você ter a noção de quanto eu sofri nesses dias. E a dor era muito forte, muito forte. Aí no Google dizia, procure os médicos tal, tal, tal. Aí eu marquei a consulta e fui lá para o médico. Quando cheguei lá, a médica disse, olha, o nome disso é neuralgia do trigêmeo. Confirmou tudo que eu tinha visto no Google. E ela me passou os remédios, eu comprei. Aí ela explicou que essa neuralgia do trigêmeo é uma lesão que eu dei no nervo da minha face. E essa é chamada de trigêmeo porque são 3 veias que vai uma para a vista, para os olhos, outra para o ouvido e outra para a mandíbula, para a arcada dentária. Por isso que a dor era muito forte. Aí eu comprei os remédios. No período que eu estava tomando os remédios, a neuralgia diminuiu. Não passou totalmente, mas diminuiu a intensidade da dor. Aí passou, tomei o remédio. Quando terminou os remédios, aí a dor veio com tanta força, era no sábado, na antevéspera de Ano Novo, dia 29 de dezembro do ano passado. Eu estava na área da minha casa, quando de repente aquela dor veio repentinamente à noite, tão forte, irmãos, a dor foi tão forte que dessa vez eu fiquei com todos os meus dentes aqui debaixo, do maxilar inferior, essa parte daqui, todos doendo de uma vez só. Quem já sentiu aqui uma dor de dente? Não é terrível? Agora imagine você sentir todos os dentes doendo de uma vez só. Era uma dor insuportável. Insuportável, doendo tudo de uma vez só. Aí eu esperei um pouquinho, olha, irmãos, e não é por causa de cárie, não é isso. Porque eu faço tratamento dentário normalmente de 6 em 6 meses, profilaxia, essas coisas. Não é cárie no dente, era realmente causado pela neuralgia do trigêmeo. Aí passou-se, aí quando foi uma meia-noite, a dor passou. Aí eu consegui dormir. Mas quando foi 5 horas da manhã, era 5 para as 5 da manhã, a dor veio de novo com muita força, com muita intensidade e os dentes doendo ao mesmo tempo. Resultado, eu não consegui dormir. Aí eu me levantei, fui fazer as coisas, arrumei a casa, era num domingo já. Aí arrumei a casa e fiz o almoço. Quando terminei tudo, eu falei, agora eu vou orar. Aí o Gésio, meu esposo, disse assim, eu vou também. Aí eu estava tão impaciente com a dor, tão impaciente, que eu deitei na minha cama. E quando eu deitei, eu encostei o meu rosto, o lado que estava doendo, no colchão, e lá deitada. E a oração que eu fiz, irmãos, isso para os irmãos acreditar que a palavra de Deus é poderosa para fazer tudo aquilo que ela diz que faz. E naquele momento eu falei assim ao Senhor: verdadeiramente o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Verdadeiramente o Senhor levou sobre si a neuralgia do trigêmeo, e pelas suas pisaduras eu fui sarada. Eu não sei, irmãos, quantas vezes eu recitei esse versículo. Eu não sei se foi umas 10, umas 20 vezes, umas 30 vezes. Eu só sei que de repente entrou uma glória no meu quarto. Uma glória tão tremenda que não podia mal falar, estava explodindo em línguas estranhas. E o poder de Deus estava ali no meu quarto. E naquele mesmo instante, a neuralgia
neuralgia do trigêmeo não suportou o poder de Deus na minha vida. E eu fiquei completamente curada. Esse mês faz 7 meses que eu fui curada da neuralgia do trigêmeo, para a glória do nome de Jesus. Porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é fiel. A sua palavra é fiel. Davi sabia que o Deus que ele servia era grande para operar coisas grandes no meio do povo de Israel e livrar Davi da mão de Saul. Eu não sei qual é a luta que você passa, mas creia que o Deus que você serve é maior do que a luta. O Deus que você serve é maior do que essa dor, do que essa enfermidade, do que você estiver passando. O Deus que você serve é maior. E nesse clima, e nesta unção, eu quero perguntar se tem alguma pessoa nesta noite que está sentindo alguma dor, que está sentindo que tem algum incômodo. Vem aqui para frente. Quem estiver precisando de uma oração de cura, quem estiver com alguma enfermidade, quer que o Senhor opere um milagre de cura em você nesta noite, irmãos. O Senhor é Deus que cura. Ele é o mesmo e não mudou. O nosso Deus é Deus que opera aqui, ali, hoje, para sempre. Porque o nosso Deus, Ele é fiel. A sua palavra é fiel. E nesta noite Ele vai manifestar a sua glória na vida do seu povo. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Já são 9 horas. Se tiver alguma pessoa que não é crente, que quer nesta noite entregar a sua vida a este Deus Todo-Poderoso, quer entregar a sua vida para Jesus, e você agora pertencer ao Deus que tudo pode fazer por você, vem aqui entregar a sua vida para Jesus. Bendito seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta hora, Senhor, eu tenho falado a Tua palavra, Senhor. Não foi palavras humanas, não foi palavra persuasivas, Senhor, mas foi a Tua palavra que foi pregada aqui nesta noite. E nós cremos na atuação, no poder da Tua palavra, Senhor. Deus, a Tua palavra vai aonde o homem não pode ir. A Tua palavra chega aonde o psicólogo não chega. A Tua palavra vai, Senhor, aonde a medicina não consegue ir, Senhor. E os Teus servos estão aqui nesta noite confiando no poder da Tua palavra, Deus. É a Tua palavra que age na nossa vida e nós estamos aqui, Senhor, suscetível ao Teu trabalhar nesta noite. E os Teus filhos, Senhor, que estão aqui nesta noite, que estão aqui na frente, que estão aqui necessitados, Senhor, e que esta expulsão de cura venha pairando sobre a vida dos Teus filhos. Opera nesta noite, Pai, para a glória do Teu nome. É para a glória do Teu nome, Senhor, um milagre de cura na vida dos Teus filhos. Senhor, muitas vezes a enfermidade nos impede de fazer a Tua obra, mas o Senhor, que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Opera, Senhor, o milagre na vida dos Teus filhos nesta noite. O Teu nome, Senhor, será mais engrandecido, mais glorificado, Deus. Em nome de Jesus, faz a Tua vontade, porque nós cremos que isto é a Tua vontade, Senhor. Opera este milagre na vida das Tuas filhas, em nome de Jesus, meu Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, ó Pai, e nós Te agradecemos, porque cremos na Tua palavra, no nome de Jesus, no nome de Jesus.